A convivência em família nem sempre é fácil, ainda mais se a dinâmica está marcada por relações tóxicas. Com certeza você já ouviu falar sobre pessoas tóxicas. Você com certeza já ouviu alguém dizer que a família de um amigo, primo ou até mesmo do seu parceiro é uma família tóxica, que são aquelas que acabam trazendo sofrimento emocional e uma série de problemas em função de seus padrões de comportamento. Mas e quando a tal pessoa tóxica está dentro do seu núcleo familiar? Como identificar e se livrar dos efeitos nocivos desta convivência? O que exatamente isso quer dizer? O que são famílias tóxicas? Hoje vamos aprender como identificar e bloquear esse tipo de dinâmica para evitar problemas. Toda família discute e briga ocasionalmente. É normal que pequenos conflitos surjam com a convivência diária. Não é porque um grupo de pessoas pertence à mesma família que elas têm opiniões e personalidades idênticas. É um indivíduo único, com particularidades e, por vezes, conflitam com as dos outros. Quando os relacionamentos familiares são saudáveis, todos os atritos são resolvidos. Pode não ser imediatamente. Um desentendimento pode se arrastar por semanas ou anos, mas a solução sempre aparece e os familiares eventualmente se entendem. Quando as relações familiares são tóxicas, o cenário é diferente. Os conflitos muitas vezes são múltiplos e ocorrem com frequência. É normal que não haja diálogo ou que ele seja agressivo e acusatório, desviando o foco dos problemas para questões pouco significativas. Além disso, ninguém possui a intenção de se desculpar, permitindo que os desentendimentos se arrastem por muito tempo, às vezes por toda a vida. Neste ambiente, fica difícil cuidar da própria saúde mental. Embora você tente cultivar hábitos saudáveis, pensamentos bons e fazer mudanças necessárias em sua vida, a toxicidade do ambiente pode lhe puxar para baixo. A família tóxica prospera nesse tipo de ambiente opressivo, cuja negatividade se espalha por todas as áreas da sua vida. Crescer em um ambiente disfuncional pode causar diversos prejuízos psicológicos às pessoas. Eles são sentidos em todas as áreas da vida delas: profissional, amorosa, social, pessoal, emocional, entre outras. O estresse, o medo e a ansiedade são mais frequentes em famílias tóxicas por conta dos comportamentos problemáticos dos familiares. Em resposta a essa carga emocional, a pessoa que vive cercada de influências negativas desenvolve mecanismos de defesa pouco saudáveis. Ela praticamente vive em constante modo de sobrevivência quando está em contato com um ambiente tóxico. Dessa maneira, pode facilmente chegar à exaustão mental. Primeiro, vamos entender um pouquinho melhor qual é o conceito de toxicidade. Uma coisa tóxica é aquela que tem a capacidade de produzir um efeito nocivo quando entra em interação com um organismo, ou seja, algo é tóxico quando, de alguma forma, nos faz sentir mal. Abala de maneira muito negativa nossas emoções e a maneira que lidamos com a vida. Se partirmos desse conceito de toxicidade, já podemos concluir de cara que uma família tóxica é aquela que nos afeta de maneira muito negativa e então voltamos para a nossa pergunta inicial. Mas o que isso quer dizer? Como isso funciona? Calma que já te explico. Nós crescemos ouvindo dos nossos pais e familiares coisas como: ninguém vai te amar mais que seus pais, tudo o que fazemos é para o seu bem, nós sabemos o que é melhor para você. Sendo assim, culturalmente, fomos conduzidos a acreditar que nossos pais e nossa família jamais poderiam nos causar algum mal e que tudo que eu passo dentro da minha relação com eles é para o meu bem e por amor. Essa é uma crença errônea. Não é porque alguém da sua família que essa pessoa não pode te fazer mal. É importante saber que o amor da família pode não ser saudável. E é preciso questionar essa relação à família
não tem que ser boa só por ser a sua família. O primeiro fator complicador é o fato de que família não se escolhe. Se as amizades e relações de coleguismo são totalmente opcionais, ou seja, ao se deparar com uma pessoa tóxica, pode-se facilmente decidir não manter o contato. Com a família é um pouco diferente. Um vínculo que nos une a pais, irmãos e até mesmo tios e primos é mais complexo, pois se supõe que deve durar para sempre. Porém, é importante entender que há uma série de consequências ao deixar que a convivência dentro de uma família tóxica se estabeleça e ganhe força. Problemas psicológicos como ansiedade, estresse e depressão costumam ser os primeiros a se manifestar. Também é possível que sejam desencadeados transtornos de personalidade, além de criar dependência emocional, sentimentos de inferioridade, baixa autoestima e dificuldade para resolver conflitos. E agora eu peço desculpa por essa interrupção, não é? Porém, como vocês sabem, é por uma boa causa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta dos vídeos aqui do canal, eu peço com muito carinho que se inscreva no nosso canal clicando no botão inscreva-se aqui embaixo. Isso nos ajuda bastante. Sabe, não é fácil vídeos assim como este, com esta relevância, crescer aqui no canal, aqui no YouTube. E como o algoritmo só prioriza os que postam sempre, o que não é nosso caso, eu peço a ajuda de vocês para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Claro, se você quiser e puder, deixa seu curtir se você gostou ou se não gostou também. Isso nos ajuda a melhorar. E também deixa seu comentário aí embaixo. Isso nos ajuda bastante. E mais uma vez eu repito, claro, se você quiser e puder. Desde já, meu muito obrigada e assim vamos voltar ao nosso assunto. A família pode ser tóxica de diferentes maneiras e diferentes situações. Para que uma família seja considerada tóxica, ao menos um destes fatores que falaremos a seguir pode ser identificado na convivência habitual de seus membros. Primeiro fator: problemas de comunicação. A comunicação se faz notar por sua absoluta ausência. Pais e familiares que são agressivos ao se comunicar, ou até mesmo aqueles que não se comunicam, podem ser tóxicos, pois criam um ambiente extremamente individualista em casa. São apenas pessoas que moram no mesmo lugar, mas carecem de envolvimento afetivo. Cada integrante da família funciona como um órgão independente que simplesmente divide em espaços em comuns. Segundo fator: manipulação emocional. Esta é muito mais comum do que se pensa. Ela ocorre quando os pais ou um membro da família usa de chantagem emocional para conseguir algo como atenção, por exemplo. Ele faz você se sentir culpado ou coagido para ter que dar aquilo que ele requisita de você. Para conseguir atenção e carinho, normalmente se recorre à chantagem emocional, às mentiras piedosas e à manipulação. Terceiro fator: distanciamento emocional. São os casos em que os pais nunca chegaram a atender às necessidades afetivas básicas dos filhos. Nunca faltou comida ou caprichos. Porém, a relação emocional sempre foi fria, sem abraços, beijos ou outros gestos de compreensão, apoio e carinho. Os filhos crescem sem uma figura referente de afeto, e isso afeta a visão que têm de si mesmos como filhos e pessoas. Quarto fator: conflitos constantes. É muito comum a falta de respeito entre os membros da família, inclusive com episódios de violência verbal ou física. Quinto fator: troca de papéis. Ocorre quando temos pais que são mais imaturos que seus filhos, fazendo com que eles tomem para si papéis e responsabilidades que não lhes pertencem. É muito comum vermos isso em famílias onde um dos filhos acaba atuando como pai ou mãe de um dos seus irmãos, tendo que cuidar e suprir suas necessidades básicas, emocionais e físicas, bem como filhos que têm que cuidar de seus pais. Aqueles casos onde os pais se excedem aos finais de semana e acaba ficando para os filhos o papel de dar banho, remédio e no outro dia cuidar da alimentação no momento pós-ressaca. Como bloquear as relações tóxicas em família? O primeiro passo sempre é ter consciência de que você faz parte de uma família tóxica. Quando isso acontece, é altamente recomendável
buscar o apoio de um psicólogo especializado em dinâmicas familiares. Ele poderá ajudar você a enfrentar tanto os seus conflitos familiares como melhorar o seu papel dentro deste núcleo, sendo mais coerente com seus desejos e necessidades. Também é importante que você analise e repense seu próprio comportamento, já que parte da responsabilidade pelas dinâmicas tóxicas pode ser sua. Alguns pontos que ajudam você a minimizar possíveis más posturas são: ter empatia, respeitar a intimidade e o espaço de cada um na relação familiar, pensar sempre antes de opinar ou comentar para evitar falar algo de que você possa se arrepender, ter paciência, evitar agir de forma impulsiva e ser assertivo. Pais superprotetores podem se tornar tóxicos, isso mesmo, pois a superproteção pode desenvolver indivíduos emocionalmente dependentes e inseguros, com poucos recursos para lidarem sozinhos com as coisas frente à vida. Essa criança que foi super protegida poderá ser um adulto muito frágil que vai viver uma luta muito grande para lidar com a própria vida sozinho. Pais do tudo pode sim também podem se tornar pais tóxicos, pois eles ensinam às crianças que na vida não há frustrações, que tudo o que quiserem poderão conseguir. Estes crescerão adultos incapazes de lidar com o não e com a frustração. Poderão se tornar adultos emocionalmente desregulados que, quando expostos a uma situação desagradável e frustrante, terão reações exageradas, sem controle, pois foram ensinados que tudo podiam. Pais também podem ser tóxicos quando projetam em seus filhos suas inseguranças e desejos. Este pode ser visto naqueles casos típicos do pai que diz aos filhos como devem viver sua vida, quais desejos devem ter, que este caminho que o filho escolheu não é o correto, pois ele fez de outra maneira, então o filho também deveria. Isso causa nos filhos um sentimento de incapacidade e de prisão. É como se fosse ruim e proibido ser quem se é, já que seus pais dizem que a vida deveria ser vivida de outra maneira. A família tóxica pode ser vista em vários lugares. Pode ser aquela que se reúne para o churrasco de domingo e estão todos felizes, unidos, todos se amam, se querem bem, mas quando o churrasco acaba, a máscara também são retiradas. Elas podem te fazer sentir culpado quase o tempo todo, por querer ir almoçar sozinho, por não ajudar a fazer aquela compra na internet quando você teve um dia cheio. Até quando precisa estudar para a prova que tem na manhã seguinte, ou por sair com seu parceiro ou parceira, ao invés de ir tomar o café da tarde com eles tendem a não respeitar suas necessidades e sua individualidade. A família tóxica tem comportamentos que te faz se sentir como se você fosse um reprodutor das necessidades deles. Se você chegou até aqui e se identificou com muitas das coisas descritas nesse vídeo, talvez você viva em um lar com uma família tóxica. Mas saiba que é possível sair disso. O primeiro passo é tomarmos consciência de que vivemos isto e depois encontrar estratégias para não tomarmos para nós aquilo que não nos pertence. Às vezes é preciso romper alguns vínculos para que possamos nos manter mental e emocionalmente saudáveis. Não é porque você divide os laços sanguíneos e o mesmo DNA que você precisa se manter na convivência de uma família tóxica. O conceito de família são pessoas com algum grau de parentesco, é cultural. Família é um grupo de pessoas com quem você se sente bem, acolhido, seguro, com quem você possui vínculos afetivos, laços e propósitos que não ferem seu modo de existir. Em momentos oportunos, pode auxiliar, sugerir aos membros da família que procurem acompanhamento psicológico, individual ou até mesmo em grupo, a fim de obter identificações mais claras dos comportamentos familiares destrutivos, como também obter um olhar imparcial e especializado de fora da família para construir novas possibilidades quanto à maneira de se relacionarem em família. Quando se trata da sua residência familiar,
Nem sempre existe a escolha de se afastar por completo. Você pode não possuir os recursos para morar sozinho ou com outros indivíduos. Tentar expressar como você se sente e estabelecer limites nos seus relacionamentos são coisas que você pode fazer para construir uma convivência harmônica com seus familiares. Porém, eles podem não estar interessados em modificar os seus comportamentos somente para lhe agradar. Sendo assim, o mais importante é focar em você e se fortalecer psicológica e emocionalmente, não é mesmo? A você que ficou comigo até agora, meu muito obrigada e espero que esse conteúdo tenha sido de alguma valia para você. Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.